É negócio de solteiro, casado, você tem meu documento tá lá. Oi, glória a Deus. Graças a Deus, nesta manhã quero pregar aqui uma palavra de Deus. É um trabalho missionário para aqueles que têm a chamada de Deus, assim para sair ao campo missionário, pregar a palavra de Deus. Temos andado aí nesta terra pregando a santa palavra de Deus. Preguei aqui já várias vezes em Santo Amaro e hoje é um dia em que Deus me enviou mais um momento a trazer aqui a palavra poderosa da salvação por meio de Cristo Jesus. Meus prezados amigos, o que nós trazemos aqui é algo muito maravilhoso da parte de Deus, porque diz respeito à vida de Cristo Jesus. O sofrimento em que Ele viveu no Calvário para salvar o mais vil pecador. Aquele que alguém olha e diz, para este não tem jeito. Aleluia. Deus, Ele é poderoso para resolver qualquer situação. É por isso que a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Se o ser humano não crê, então a ele não é possível. Mas se ele crê na poderosa palavra de Deus, todos os exemplos que Jesus ele transmitiu para todos nós nesta terra, quantas curas, quantos milagres, quantos pães multiplicou, fez, eu creio que estes exemplos ele já é suficiente para que todos nós possamos parar para meditar na palavra de Deus e assim crer na possibilidade. Por que a possibilidade, pregador? Porque é ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então há uma possibilidade de um ser humano crer e ser alcançado, e há uma possibilidade deste ser humano desprezar o que houve e não ser alcançado. É por isso que há muita gente sofrendo, padecendo na terra. É porque um dia este ser humano ele fez uma escolha errada. E quando se faz uma escolha errada, meus queridos, e não se trata de consertar esta escolha, então os dias serão de pior a pior. É por isso que os cárceres, as penitenciárias estão lotadas de pessoas que já deram várias entradas, mas nunca procuraram mudar a sua trajetória de vida. Então, é sofrimento sobre sofrimento. Mas se este ser humano parar para meditar e entender que ele tem uma família e que ele precisa educar esta família e que ele precisa prosperar junto com esta família, para onde ele vai? Ele vai procurar o refúgio na palavra de Deus. É por isso que aqui estou, para que a palavra de Deus ela possa abrir os seus olhos, pelo Espírito de Deus, possas compreender que é possível. Não faça como alguns que ouvem a palavra de Deus e desprezam, mas faça como Nicodemos.
um homem da alta sociedade. Ele era um príncipe dos judeus. Ele, ouvindo falar tudo o que estava acontecendo a respeito de Jesus, então a Bíblia diz que ele foi à noite ter com Jesus. E quando ele chega onde está Jesus, ele diz: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Nós observamos, meus queridos, que Nicodemos, ele já levava consigo uma opinião formada. Ele já sabia que Jesus, ele era alguém que veio de Deus. Não era alguém natural, mas o que ele trazia do céu. Verdadeiramente, nesta manhã, o que eu estou aqui pregando a você é a palavra de Deus. Uma palavra que ela não é de ontem nem de hoje, desde a criação do mundo, quando o próprio Deus diz no primeiro versículo da palavra de Deus, Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1, e criou Deus os céus e a terra. Este é o primeiro versículo da palavra de Deus no Antigo Testamento. E continua: a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É assim, meus queridos, que nós conhecemos a verdadeira maravilha de Deus, por meio da palavra. E Nicodemos não estava enganado. Nicodemos, ele estava completamente certo. Ele sabia que Jesus era alguém que veio de Deus. Por quê? Porque ninguém poderia fazer jamais os sinais que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Oh, aleluia! Eu quero ler aqui para nós acompanharmos Evangelho de João, capítulo de número 3, para que nós possamos entender. Evangelho de João, capítulo 3, diz a palavra de Deus: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Oh, aleluia! Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 3 versículos aqui da palavra de Deus, mas nós vemos que Nicodemos, ele já estava ali com a sua opinião formada. Ele já sabia que Jesus era alguém vindo de Deus, porque ele sabia por causa dos sinais. Talvez alguém olhando aqui nesta manhã e vendo um missionário que prega a palavra de Deus no meio de toda esta terra, não tem estado lugar que Deus possa nos dizer: vá lá e pregue, para que nós digamos a Deus que não iremos. Temos que ir e pregar a palavra de Deus. Como já bem falei, eu poderia hoje estar em outro lugar, mas a ordem de Deus foi Lago 13 de Maio, em Santo Amaro. Porque já faz um tempo que passei por aqui pregando a palavra de Deus, e fiz uma longa viagem nesta terra de 2 meses, e agora estou aqui de volta. E eu estava no final de semana pregando a palavra de Deus ali no grande centro de São Paulo, e ali no viaduto da Santa Efigênia, fui entregar um folheto, e o moço falou que ele era do axé e não precisava do folheto. Entreguei um folheto no viaduto do chão, onde prego ali em frente à Praça do Patriarca, e o jovem que pegou aquele folheto, ele rasgou ele no meio, na minha face, diante dos meus olhos, e jogou no chão.
Portanto, meus queridos, nós sabemos que tudo há um preço, tudo há um custo, tudo há uma consideração, como também em tudo pode haver um desprezo. Mas nesta manhã Deus me enviou a falar aqui, pregar, transmitir a sua poderosa palavra. Alguém não pode partir desta terra, o ser humano, e dizer que não ouviu a palavra de Deus. Porque conduzir uma Bíblia é fácil, manter ela aberta no Salmo 91, muito mais simples, deixa ela se empoeirar num canto, isto acontece todo momento, mas praticar o que nela está escrito, meus queridos, esta é a vontade de Deus, que o ser humano, ele pare para meditar no que ele está ouvindo, ele pare para meditar no que ele está vendo. Por que, pregador? O que alguém está vendo? Está vendo alguém desocupado? Não! Você está vendo alguém muito ocupado, meus prezados amigos. Alguém que durante a semana estou a trabalhar, aleluia, mas no sábado e no domingo, glória a Deus, eu saio para pregar a poderosa palavra de Deus. Portanto, neste dia, a palavra de Deus, ela continua sendo pregada, chegando ao teu coração, ainda que o ser humano, ele não dê crédito, mas nós temos o dever, o grande dever de pregar a poderosa palavra de Deus. Portanto, neste dia, você é um convidado, aleluias, a ouvir e meditar no que se diz respeito à poderosa palavra de Deus. Nicodemos, ele estava impactado e ele estava certo. Ele precisava descobrir a realidade. E qual era a realidade? Que Jesus era o verdadeiro Salvador. E sendo Jesus o verdadeiro Salvador e operador de milagres e de muitas maravilhas, Nicodemo estava impactado. Por quê? Porque Jesus diz para Nicodemos que era necessário o homem nascer de novo. E ele diz: como é isto? Como é que o homem vai nascer, Senhor, sendo velho? E Jesus diz para ele que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem o vento, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ser nascido do Espírito, meus prezados amigos, é nascer na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Quem acolhe a palavra de Deus e aceita assim este compromisso de servir a Deus por meio da sua palavra, ele também recebe o Espírito de Deus. Para quê e por quê? É porque Deus, ele é Espírito. Se você recebeu a palavra e a palavra nela está incumbida o Espírito de Deus, então você recebeu a palavra e recebeu também o Espírito. E se você agora tem o Espírito de Deus, você agora vai praticar e viver as coisas que é de Deus. Oh, aleluia! Como é isto, mestre? Nós já sabemos que tu és mestre vindo de Deus, disse Nicodemos, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluia!